Olá, eu sou Vanessa Merick e essa é a TV Shopping. A TV Shopping é o seu canal de informação no portal da Abrace. No programa de hoje, nós vamos trazer um assunto que tem permeado a discussão dos grandes empreendedores da indústria de shoppings brasileira. Trata-se da captação de recursos. E para falar sobre isso, nós convidamos o Luiz Fernando Pinto Veiga, que é diretor executivo da Abrace. Tudo bom, Luiz Fernando? Tudo bem, Vanessa. Bem, o bom desempenho da indústria de shopping centers está possibilitando que grandes empreendedores vão para a captação de recursos, tragam investidores estrangeiros para cá, abram capital na Bolsa de Valores. Eu gostaria que você falasse um pouco desse cenário. Os empreendedores internacionais, os parceiros hoje de vários grupos brasileiros, encontraram um terreno propício no Brasil. A macroeconomia brasileira atravessa uma fase muito boa e eles passaram, por incrível que pareça, a encontrar retorno melhor para o capital deles do que nos seus próprios países. Então, isso propiciou uma entrada muito grande de capital no Brasil, fortalecendo aquilo que sempre foi um problema para a indústria, que grandes projetos, etc., que são caros, são investimentos muito altos, tiveram sempre no passado dificuldade de capitalização, mas um atestado de competência para os empresários brasileiros foi passado. Eles poderiam ter entrado por conta própria no mercado brasileiro em busca desse mercado crescente que nós temos hoje, mas eles entraram através dos empresários brasileiros, com o know-how que eles possuem e com a imagem de sucesso e de competência que eles têm no ramo, tá certo? Eu gostaria que você falasse um pouco quais são esses grupos e qual que é a percepção da Abrace na tendência de mercado a partir disso. O primeiro grupo que veio para o Brasil há cerca de 3 anos foi o grupo GGP, que se associou ao Grupo Nacional Iguatemi, formando a Allianz, que hoje tem até mais um parceiro através do ex-presidente do Banco Central, o Armínio Fraga, tá certo? Hoje parece-me então que a composição da Allianz são essas 3 partes. Depois tivemos também os fundos de pensão. O canadense Cadillac Fairfield com a Multiplan e o Ivanhoe com o Grupo Ancar. E assim as coisas foram se ampliando. A BR Malls construiu hoje a maior carteira de shoppings do Brasil, também através de uma associação internacional, onde ele possui o Grupo Garantia, que se associou à Excisa, antiga empreendedora de shoppings no Brasil, e ao Sanzel, que é tido como o maior investidor imobiliário americano. Qual é a tendência de mercado na percepção da Abrace? Outros grupos virão? O que nós temos pela frente? Aqueles que deveriam vir já estão aqui, com exceção de 1 ou 2 importantes que não chegaram no Brasil ainda, mas certamente analisam essa possibilidade. O Simon, por exemplo. Por exemplo, o Simon, que é considerado o maior grupo de shopping center dos Estados Unidos. É provável que um dia ele chegue. Com relação à abertura de capital na Bolsa de Valores, 5 empresas, 5 grupos empreendedores abriram. Começou com Iguatemi, seguido do BR Malls, JHS Participações, Multiplan e General Shopping. Qual foi o montante captado nessa etapa? 3,5 bilhões de reais. E como é que esses grupos administram esse dinheiro? Esse dinheiro entra? Como que é feito esse trabalho? O que se observou ao longo desse período, que tem aí para aproximadamente 2 anos, é que os grupos estão fazendo investimentos na indústria através de algumas opções. Algumas compras de shoppings já existentes, algumas construções de shoppings novos e expansões daqueles que já existem. Só para você ter ideia, hoje em processo de expansão, 66% dos nossos shoppings existentes possuem processos de expansão nos próximos 2 anos. E esses 66 são de grupos que se capitalizaram na Bolsa de Valores? Ou isso inclui também a sociedade com capitais, com grupos estrangeiros? Inclui capitais estrangeiros também e inclui ainda aqueles pequenos empresários, aqueles proprietários, vamos dizer, de pouca quantidade de shoppings, às vezes até de um shopping único, que também está processando a expansão nos seus empreendimentos, tá certo?
Porque o que acontece é o seguinte, a chegada de shoppings novos obriga os antigos a se modernizarem, a buscarem através do seu mix uma adaptação ao momento atual, quer seja em termos de competição com os shoppings que sejam, quer seja a oportunidade que eles têm de ampliar o mix atendendo a novas classes de consumo que começam a acontecer como fruto do bom momento da nossa economia. Nesse cenário, o que é que você acredita que vai ter mais peso? Ou melhor, para onde é que a indústria de shopping centers vai caminhar? Mais para capital estrangeiro, ou mais para IPO, ou mais para associação de grandes grupos? O IPO e a Bolsa de Valores é o recurso usado em todas as economias mais fortes, tá certo? Então, eu acredito que este é um futuro mais promissor, que é a pulverização do capital com o comando na mão do empreendedor, tá certo? Essa é uma forma tradicional nos mercados ocidentais e acredito que também essa vai ser a mais usada no Brasil num futuro próximo. Até porque os grandes grupos internacionais já se encontram aqui, tá certo? E em parceria com os grupos brasileiros, provavelmente também vão usar os recursos da Bolsa, como é o caso de algumas empresas que já usaram. Está claro que a indústria teve um grande aquecimento em função dessa capitalização. Só em 2007, por exemplo, nós tivemos 10 novos empreendimentos, mais de 100 mil empregos gerados. Eu gostaria que você me falasse qual é a previsão da Abrace, tanto da abertura, do ponto de vista de abertura de novos empreendimentos, como de geração de postos de trabalho. A indústria de shopping centers no Brasil sempre atravessou fases de crescimento. Evidentemente que por falta de recursos e de capital, esse crescimento foi mais modesto no passado. Teve alguns momentos de bolha, teve alguns momentos de crescimento mais moderado. Com a solução do problema maior, que era a capitalização, e com o anseio dos consumidores, que hoje está demonstrado pelo sucesso que a indústria vem passando, essa coisa foi resolvida. Então, nós tivemos, como você disse, 10 shopping centers inaugurados no ano de 2007. 2008 e 2009, há uma previsão de mais 32 shoppings no Brasil, tá certo? Fora aqueles que estão em planejamento já em torno de 15 para depois de 2009. Nós hoje já temos, no momento, aproximadamente 630 mil empregos diretos na indústria de shopping centers. Cada 13 metros quadrados de ABL corresponde a um funcionário em shopping center. Então, se você fizer essa conta, nós vamos chegar a alguns milhares de novos empregos que vão acontecer nos próximos 2 anos na indústria de shoppings. Nós falamos com Luiz Fernando Pinto Veiga, diretor executivo da Abrace. Esta é a TV Shopping, o seu canal de informação no portal da Abrace.